A vida pode ser cheia de dificuldades, mas como Chicó e João Grilo nos mostram, o humor e a amizade são armas poderosas para enfrentar qualquer obstáculo. Você sabe, eu estou falando do Alto da Compadecida. O filme, que foi lançado há mais de 20 anos por Guel Arraes, foi baseado na obra de Ariano Suassuna. A peça de teatro, que tem um livro, é uma história um pouco mais simples do que o filme. Mas ainda assim, o Alto da Compadecida é uma comédia dramática que mistura humor, crítica social e elementos da cultura nordestina. A história acompanha o João Grilo, que é um cara pobre e muito esperto, e Chicó, aquele amigo covardão que conta um monte de histórias que são bem duvidosas, mas eles se juntam e enfrentam situações muito engraçadas num vilarejo do sertão. E no filme a gente vê alguns conflitos com pessoas da igreja, com cangaceiros, e a parte final é o julgamento celestial, que é intercedido pela Compadecida, Nossa Senhora Aparecida, que no filme ela é interpretada por Fernanda Montenegro. Ela arrasa no filme. Eu recentemente assisti de novo o Alto da Compadecida, porque vai ser lançado no cinema o Alto da Compadecida 2. Então eu comprei o livro, li uma biografia de Ariano Suassuna, assisti um monte de entrevistas com ele que são incríveis, cada entrevista mais legal que a outra. E aí eu fiz algumas anotações com algumas coisas que a gente pode aprender com o Alto da Compadecida e com Ariano Suassuna. Deixa eu dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro, vamos falar do Alto da Compadecida. Logo na sequência, eu falo sobre Ariano Suassuna, tudo bem? Lição número 1 do Alto da Compadecida: a esperteza para a sobrevivência. Quando você utiliza a inteligência e a criatividade, você passa a ter ferramentas muito valiosas para enfrentar os obstáculos da vida. O João Grilo, mesmo sendo pobre e, entre aspas, oprimido, ele usa a esperteza que ele tem para sobreviver e sair das situações mais difíceis. Lição número 2 do Alto da Compadecida: a justiça e a misericórdia. A verdadeira justiça deve ser equilibrada com misericórdia e com compaixão. No julgamento final, Nossa Senhora Aparecida intercede pelos personagens. Mostra que todo mundo merece uma segunda chance. Não é fácil, mas a gente precisa aprender a perdoar e começar e pelo menos tentar entender os erros das outras pessoas. Lição número 3 do Alto da Compadecida: a hipocrisia da sociedade. Tome cuidado. Não julgue pela aparência e não confie cegamente em quem tem um título ou quem é de uma determinada profissão ou quem tem determinado status. A obra, O Alto da Compadecida, critica a hipocrisia de personagens como o padre ganancioso, o bispo corrupto e o coronel, o capitão, o homem rico que acha que pode tudo. Lição número 4 do Alto da Compadecida: a importância da fé e da esperança. Olha, ter fé é uma coisa muito importante, principalmente em tempos difíceis. Mas a verdadeira fé deve sempre estar acompanhada de boas ações. A história do Alto da Compadecida critica claramente quem usa a religião para proveito próprio. Lição número 5 do Alto da Compadecida: o valor da amizade. A amizade, a lealdade, o companheirismo são fundamentais para a gente enfrentar as dificuldades da vida. Apesar das diferenças, João Grilo e Chicó se ajudam. Eles mostram que, mesmo diante de situações mais esquisitas, ter alguém do lado pode fazer toda a diferença. Aliás, este é um tema muito legal estudado por Harvard. Tem até um livro que se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. E a principal lição do livro é a importância da gente fazer amizade. Lição número 6 do Alto da Compadecida: o papel da malandragem. A malandragem pode ser uma forma de resistência, mas tome cuidado. Deve ser usada com responsabilidade. João Grilo é um exemplo de como é que a malandragem pode ser usada para questionar a autoridade e equilibrar coisas que são injustas. Mas fica claro na história que enganar os outros pode trazer consequências graves para você. Normalmente, João Grilo se dá bem quando ele não tenta passar ninguém para trás. Quando a gente ri das nossas próprias dificuldades, isso nos ajuda a lidar melhor com as dificuldades que a gente tem. Isso faz com que a gente viva de forma mais leve. Alguns assuntos sérios, como a morte, a fome, a corrupção, ainda que sejam assuntos sérios e pesados, o Alto da Compadecida nos traz uma abordagem mais leve, que faz com que a gente lide com esses pesadelos com uma dose de bom humor. Aliás, o final do filme, quando mostra algumas cenas reais
de pessoas sertanejas dá um aperto no coração da gente. Agora deixa eu falar um pouquinho de Ariano Suassuna. Ele foi um dos maiores escritores e dramaturgos brasileiros. Ele fez diversas peças de teatro e ele criou o que ele chamou de movimento armorial, que é um movimento para buscar valorizar as raízes brasileiras, especialmente a cultura nordestina. Tem uma entrevista, tem uma palestra que ele dá que eu acho espetacular. Ele fala que ele não é contra o estrangeiro, ele não é contra culturas de outros países. Ele fala que é muito grato a Molière, ele é muito grato a Cervantes, ele é muito grato a escritores russos. Mas ele fala da importância da gente valorizar a própria cultura, da gente tornar a nossa cultura, a cultura brasileira, forte. Porque aí quando a gente pega referências de outros países, estas referências fazem com que a gente expanda, fazem com que a gente aumente a nossa criatividade. E quando a gente faz isso de valorizar a nossa cultura, a gente não é massacrado pela cultura estrangeira. A cultura estrangeira, sim, pode nos acrescentar muito, desde que a nossa seja forte primeiro. Ele nasceu em João Pessoa, na Paraíba, se mudou para Taperoá, sim, a cidade onde o filme e a história do Alto da Compadecida se passa, é a cidade onde Ariano Suassuna realmente viveu. Mais tarde, ele se mudou para Recife, onde ele entrou na faculdade e viveu boa parte de sua vida. Uma das coisas mais legais, para mim, de Ariano Suassuna, é que ele era um mestre em juntar cultura erudita com a cultura popular. Há um tempo atrás, a gente leu um livro aqui no escritório que se chama Roube como um Artista. E quando foi perguntado como é que ele criou a história do Alto da Compadecida, Ariano Suassuna fala que cada pequena história, cada parte do filme, ele se inspirou em um folheto de cordel. Ou seja, ele não criou a história do zero. Ele pegou histórias que já eram populares na cultura nordestina e juntou essas histórias para criar uma obra única, uma obra-prima do teatro e do cinema brasileiro. Ariano Suassuna era muito conhecido por ter uma personalidade marcante. Ele era combativo, mas ao mesmo tempo era bem-humorado. Ele tinha um profundo orgulho de suas raízes nordestinas e defendia a valorização da cultura brasileira em um mundo cada vez mais globalizado. Apesar das suas conquistas, apesar de ter sido criado por uma família rica, apesar de ter tido uma excelente educação, ele sempre se manteve próximo ao seu público. Viajou por todo o Brasil para realizar aquelas famosas palestras, aulas, espetáculo, onde ele misturava histórias, reflexões e música. Ariano Suassuna deixou um legado inestimável. Ele deixou claro que a riqueza das tradições nordestinas podem dialogar, podem conversar com as tradições, com a cultura mundial. Com Ariano Suassuna, a gente pode aprender que é importante a gente valorizar as nossas raízes. É importante a gente ter simplicidade, mesmo tendo sofisticação. O humor é uma ferramenta de reflexão. Ao mesmo tempo, a gente precisa ser fiel àquilo que a gente acredita. Quando a gente mistura o erudito com o popular, a gente consegue conversar com mais pessoas. E mesmo diante de dificuldades, a gente precisa ser resiliente. Mas o que faz a gente ser mais forte é o conhecimento. Conhecimento é poder, mas o conhecimento deve ser utilizado para construir pontes e não muros. Ariano Suassuna era apaixonado por educação. E ele falava da importância da gente democratizar o acesso ao saber, o acesso à cultura, mostrando que aprendizado pode ser uma coisa divertida e emocionante. Com Ariano Suassuna, eu aprendi a importância da gente encontrar graça na vida. Mesmo nas situações mais complicadas, quando a gente cultiva a leveza, quando a gente tenta rir da gente mesmo, rir dos nossos problemas, a gente passa a ter mais força para enfrentar e até mesmo para encontrar a solução para esses problemas. E por fim, com Ariano Suassuna, um grande líder, sim, um líder vencedor, também aprendi da importância da gente contar histórias. Quando a gente conta uma boa história, a gente molda a maneira como a gente vê o mundo e a gente convida outras pessoas a fazerem parte da nossa visão de mundo. Ariano Suassuna era um contador de histórias. Ele acreditava no poder da narrativa para mudar a visão das pessoas e fazer com que essas pessoas se aproximassem da própria cultura, da própria essência, sem permitir que culturas exteriores nos esmaguem. As culturas exteriores, as culturas estrangeiras podem somar a nossa cultura.
Ariano Suassuna é um grande exemplo de paixão, autenticidade e propósito. Ele morreu em 2014, mas suas lições continuam sendo uma fonte de inspiração para quem busca beleza, significado na vida e no próprio trabalho. E se você gostou de vídeos como esse, você pode aprofundar ainda mais o assunto assinando o canal e assistindo outros vídeos de outros líderes vencedores. Agora, se você quiser se desenvolver como um líder, faça o meu curso O X da Liderança. Acesse agora líderes.vip, www.líderes.vip. Conta aqui embaixo nos comentários o que você achou do filme O Alto da Compadecida. E você, já assistiu o filme? Você se lembra de qual lição do Alto da Compadecida? Estou ansioso para ver O Alto da Compadecida 2.